Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula e hoje é a lição número 5, certo? E o tema da lição é Ouvir o Teu Chamado. Aqui fala do adolescente Samuel. Isso mesmo. E o texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 21. E o texto bíblico é 1 Samuel 3,10. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. Pois o teu servo está escutando. Né? Então, o objetivo da lição: compreender que Deus tem um chamado especial para cada um dos seus servos. Refletir a respeito da responsabilidade de ser um profeta de Deus. E adquirir intimidade com Deus, certo? Então, Deus tem um chamado. É muito importante o adolescente descobrir qual é o seu chamado, certo? E para isso você vai ter que ter o quê? Intimidade com Deus para você entender o seu chamado, certo? Então, e para você entender, quando você começar a entender esse seu chamado, lembre-se que você vai ter responsabilidades com a sua vida, certo? Tá bom? Para ser um profeta de Deus, para ser usado por Deus, para ouvir a voz de Deus como o adolescente Samuel, tá bom? Então, vamos ler o texto bíblico, certo? Que está 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 21, certo? E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos já se começavam a escurecer, pois não podia ver, porque o sacerdote Eli estava já com a idade avançada, certo? Ele estava já, os seus olhos já estavam querendo, escurecer, certo? Então, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli. E disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então
Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala que o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, nunca jamais será expiada a iniquidade à casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então se abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel revelar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse: Eis-me aqui. E eis que disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu. E disse ele: E o Senhor faça o bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Betseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Ok? Vamos lá para a nossa lição. A lição de hoje, nós vamos falar que Samuel ainda era menino, né? Era um jovem adolescente, certo? Mas vamos ver quem era seu pai e sua mãe. Lembra de Ana, que foi ao templo orar por um filho tão desejado? Pois é. Lembra de Elcana? Pois muito bem. Eucana, para a gente poder entender a história, certo? Nós vamos saber quem são os pais, né, de Samuel, certo? Elcana era um homem que temia a Deus, certo? E como a gente poderia ver isso? A gente lembra que quando todo ano tinha um sacrifício, então ele oferecia ao Senhor o sacrifício pela sua família. Então, ele era temente pelo quê? Pelas suas ações, pelas suas atitudes, né? Elcana, entendeu? Então, nós vamos ler agora, para poder a gente também entender. Vamos ler agora aqui, 1 Crônicas 6:27. Primeiro Crônicas 6,
27. Vamos lá. 6. Vamos ler aqui o que diz na verdade, como é que eu posso dizer? No texto do capítulo 6, no cabeçalho, diz assim: descendentes de Levi, certo? Então, descendentes de Levi, capítulo 6, versículo 27. Pronto. Seu filho Eliabe e seu filho Jorão e seu filho Elcana. Então, vamos entender que Elcana, certo? Era descendente da tribo de Levi, entendeu? E os filhos de Samuel, pronto, certo? Então, Elcana, pai de Samuel, era da tribo de Levi, tá certo? Pronto, agora vamos continuar, certo? Então, como os levitas não tinham terra como herança, por isso eles se misturavam nos territórios das outras 11 tribos de Israel, certo? É tanto que fala aonde Elcana, vamos ler aqui, 1 Samuel, vamos ler aqui. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, certo? Então, eles moravam, né, nessa localização, tá certo? Eles se misturavam, né, com as outras tribos, certo? Então, Elcana era da tribo de Levi. Então, Samuel também era da tribo de Levi. Mas vamos entender, olha, vamos lá entender também outra coisa. Para ser judeu, certo? Descendente, né? Descendência judaica, certo? Eles dizem, né, que os rabinos lá comentam que para ser judeu, para ter a descendência, né, judaica, né, para ser patriota, né, então precisa nascer de uma mãe judia, certo? Mas para ter uma descendência das tribos, no caso, né, nós estamos falando das tribos de Levi, certo? Para ser Cohen, né, e Levi, né, para ser sacerdote, né, da tribo de Levi, passa pelo pai, certo? Então é de geração, né, de primogênito, entendeu? Então, para ser sacerdote tinha que ser primogênito, tá certo? Não podia ser, esse sacerdote tinha que ser santo, não podia ter nenhum defeito no corpo, né? Não poderia ter nenhuma deficiência, certo? Então, essas eram como é que eu posso dizer, o protocolo para ser sacerdote, né? Então, como a gente já entendeu, né, por que Samuel, né, foi escolhido profeta de Deus, né, por Deus, certo? Primeiro porque Deus sabia, né, via o que estava acontecendo, né, naquela época, em relação aos filhos de Eli, né, que os filhos de Eli eram sacerdotes, né, no templo, e eles estavam pecando contra o Senhor, certo? Então, a oração de Ana foi respondida por um propósito, né? Que foi justamente Samuel, e Deus concedeu, né, para esse propósito, né, para ele servir na casa do Senhor, certo? Vamos lá, ver a revista. Vamos continuar a nossa lição, tá certo? Então, naqueles dias, poucas eram as mensagens que vinham do Senhor,
E as visões também eram muito raras, né? Eu creio que seja por causa do pecado, né? Que estava dentro do templo em relação como Deus fala, né? A casa de Eli, que na verdade eram seus filhos. Então, certa noite falou o Senhor ao ouvido de Samuel quando este estava se preparando para dormir. Então, Deus se revelou a Samuel, certo? E o sacerdote Eli, quando Samuel foi lá, né, no sacerdote, ele compreendeu e disse: Samuel, você vai fazer o seguinte. Samuel deu as instruções, né? Então, Samuel tornou a ouvir a voz do Senhor, então lhe respondeu: fala, que o teu servo está escutando. A partir daquele momento, Samuel se tornou um grande profeta usado por Deus, né? Registrado em 1 Samuel, capítulo 1, do 19 ao 21, né? Que a gente acabou de ler o texto, certo? Então, Deus aparece a Samuel. O sacerdote ali já era de idade e seus filhos não queriam mais obedecer à voz do Senhor. E o menino Samuel era fiel e obediente a Deus, certo? Olha, os filhos de Eli, né, além da idade de Eli, né, já ser avançado, então seus filhos é que estavam, vamos dizer assim, à frente, né, dos sacrifícios, né, que eram sacerdotes. E o que estava acontecendo, né? Os filhos de Eli estavam pegando as ofertas que era dada ao Senhor, que o povo chegava, né, e dava de oferta e sacrifício ao Senhor, e eles pegavam as melhores, né, gorduras, melhores carnes que era para o Senhor, eles tomavam para si, né? E além disso, eles também, né, se prostituíam, né? Dormiam com mulheres que ficavam ao redor do templo, né? Isso a Bíblia relata, certo? Então, os filhos de Eli, né, eram desobedientes a Eli também, porque ele já tinha repreendido, mas Eli não tinha o destituído do cargo, né? Que também Deus vamos dizer, se entristeceu com Eli, né? Por causa disso também. Porque além dos seus filhos estarem errados, ele não tirou, né? O profeta Eli não tirou os seus filhos da função, né? Os filhos continuaram, apesar de ele ter falado, né? Ter alertado eles, certo? Então, certa noite, Samuel estava se preparando para dormir quando ouviu a voz suave chamando: Samuel, Samuel. E ele respondeu, e o menino foi até Eli, certo? Mas Samuel disse: Eli, volta para a tua cama. Mas olha, Samuel, além de jovem, né, adolescente, inexperiente, não conhecia a voz do Senhor. Então, ele não tinha tido ainda uma experiência, certo? Né? Samuel ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Então, quando Deus falava com Samuel, ele ia até Eli, né? Pensando que era Eli que estava chamando. Então, pois ele ainda não tinha ouvido Deus falar de maneira tão gloriosa. O Senhor tornou a chamá-la pela terceira vez, e o menino foi até Eli, e Eli deu as instruções devidas, né? Quando ele orientou o menino Samuel, né? Você olha, tu volta para tua cama. Aí quando você ouvir de novo essa voz, você vai dizer: fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E o menino voltou para a sua cama. E o Senhor tornou a falar com ele. Desta maneira, né, Deus falou com Samuel. E você, né, Deus também fala conosco, certo?
Vamos ver um exemplo. À noite, né? Quando você tá sem dormir, tá sem sono, dá aquela insônia, né? Também acontece muito comigo. Dá aquela insônia, você não sabe o que fazer. Tenta dormir, rola pro lado na cama, rola pro outro, rola pro lado, e não consegue dormir, né? A única coisa que nós devemos fazer é orar. Levante-se da sua cama, dobre os joelhos e vá falar com Deus, que com certeza Deus está querendo falar com você, certo? O Senhor quer que você tenha, que nós tenhamos, né? Intimidade com Ele. Ele quer que você seja um profeta nessa geração. Certo? Ó, naquele tempo, né, que é justamente o Antigo Testamento, né, Deus falava com os homens através do profeta, dos profetas, né, que fica através dos sacerdotes, né, os sacerdotes faziam a ligação entre Deus e o povo, né, sobre a perdão de pecados, né, através dos animais, certo? E também através dos profetas, certo? Naquela época, né? Mas com a nova aliança, né? Nós vamos entender também que com a nova aliança, Jesus foi o que? O sumo sacerdote, certo? Por intermédio de Jesus, todos nós cristãos nos tornamos um sacerdote. Então, nós podemos, certo? Nós podemos ter intimidades com Deus, né? E Deus pode se revelar a nós, certo? Basta nós querermos, basta nós deixarmos e buscarmos, né? Deixarmos Ele nos conduzir, né? E a obediência e a responsabilidade com a nossa vida espiritual vai fazer com que nós possamos, né, nos achegar a Deus e Ele vai se revelar para nós, certo? Então, que nós devemos oferecer a Deus nosso louvor e obediência, certo? Então, nós como sacerdotes de Cristo, né, nossa missão é aproximar as pessoas de Cristo, né, de Deus, e ir levando o evangelho a todos. Ok? Ok. Então, fala ao Senhor que o teu servo está escutando. Então, aqui o sacerdote ali instruiu o menino Samuel e foi se deitar. O Senhor chamou como das outras vezes. Então, quando Samuel responde, fala que o teu servo está escutando, o Senhor disse para Samuel, aí Deus nesse momento se revela, né? Fala o que realmente ele quer falar. Então, Deus diz assim: eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Quer dizer, Deus tinha prometido, certo? Deus tinha falado já para Eli, né, que iria resolver o problema dos filhos dele, né, pela desobediência, e que Deus já não estava se agradando com as atitudes dos filhos de Eli, certo? Então, naquela noite, o Senhor revelou ao menino tudo quanto ele estava planejando fazer com a família de Eli, e isso iria deixar todo o povo de Israel apavorado. Pois com isso Israel saberia que Deus não se esquecera de seu povo e que ele vê tudo o que acontece em oculto. Mas que os filhos de Eli diziam contra o Senhor. Então Deus
Ele via tudo que estava acontecendo, né? Tudo que estava acontecendo, ele vê o seu povo, certo? O seu povo, né? Vamos dizer hoje, a igreja, né? Não está ao léu, né? Vamos dizer assim, Deus olha pela igreja, zela pela sua igreja, né? Cuida da sua igreja. Então, ele vê tudo o que acontece no oculto, tudo que está acontecendo no oculto. E o que Deus faz? Mesma coisa que ele fez com os filhos de Eli, certo? Então a palavra de Deus diz que o Senhor corrige e castiga todos que amam. Apocalipse 3:19. Assim o Senhor Deus ama os seus filhos e quer que todos nós andemos em obediência e santidade na sua presença, certo? Eu não lembro se eu encontrei. Deixa eu ver aqui o nome dos filhos de Eli. Se eu não me engano, era Ofni, Finéias, acho que era Ofni. Gente, espera ainda. A gente vê aqui. Acho que é no texto bíblico mesmo. Deixa eu ver aqui. Ofni e Finéias, pronto. No capítulo 4, certo? No versículo 11. Então, aqui diz, né? A arca é tomada e Ofni e Finéias são mortos, certo? Então, os filhos de Eli morreram, tá certo? Então, a partir daqui, ó, e também isso sucedeu o quê? Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-lhe o pescoço e morreu. Portanto, o homem era velho e pesado e tinha ele julgado a Israel 40 anos, certo? Então, foi o que aconteceu com a casa, né, de Eli, certo? Porque o Senhor tinha dito, né, e cumpriu a sua palavra. Então eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível que todos os que ouviram a respeito disso ficarão apavorados. Certo? Imagine se Deus agisse hoje como ele agia antigamente, hein? Certo? Então Deus não olha a aparência de ninguém, ou mesmo considera a capacidade humana. Então, Deus pegou Samuel, um jovem, certo? E ele não olhou para a aparência de Samuel e nem para a capacidade dele. Mas ele viu em Samuel, né, alguém para a sua obra, certo? Antes Deus observa o que ninguém observa, que às vezes a gente olha pela aparência,
né? Que a aparência às vezes engana muito, certo? Então Deus olha para o coração. E o Senhor, né, também nos revela uma palavra. Não, e se o Senhor nos revelar uma palavra de repreensão, eles não devem temer em falar, pois o Senhor repreende a todos quem ama. Certo? Então, quando nós recebemos uma palavra, né, de repreensão, como Samuel recebeu para Eli, né, para a casa de Eli, os filhos de Eli, então que não devemos temer em falar, certo? Deus repreende a todos quanto ama. Ser um profeta de Deus é uma grande responsabilidade, certo? Mas também um grande privilégio, certo? Então devemos nos manter consagrados a Deus, comprometidos com a verdade. Certo? Samuel, um profeta respeitado em Israel. Então, tudo quanto Samuel profetizava, o Senhor fazia acontecer, porque Deus estava com ele. Olha só, certo? Então, assim o menino cresceu, o Senhor era com ele. Continuou a aparecer a ele em Siló, certo? Então, o templo era em Siló, onde havia falado pela primeira vez. E todo Israel respeitava a palavra de Samuel, pois todos sabiam que ele era um grande profeta, chamado por Deus, certo? Então, seja como Samuel, busque a presença de Deus, é muito importante, certo? Buscar a presença de Deus, pois Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, certo? Os que pedem com sinceridade. Então, somos seus filhos amados e Ele quer que cresçamos na sua presença e anunciemos a sua santa palavra, certo? Esta palavra, o ofício do profeta. Essa palavra é derivada do tempo grego prophetes, aquele que fala sobre aquilo que está por vir. Então, profeta é aquele que fala sobre aquilo que está por vir. Um proclamador ou um intérprete da revelação divina, certo? Às vezes é um sinônimo também de uma pessoa inspirada e traz conotação de um pronunciador ou revelador de eventos futuros, certo? Que antigamente, né, nos tempos, às vezes a gente confunde, né? Ou então as pessoas, né, pegam as palavras e fazem conforme, né? Porque assim, Deus cria, né? Deus cria e o diabo inventa, né? Distorce tudo aquilo que Deus cria. Então, naquela época, né? Eu sei que eu já ouvi falar que nos tempos antigos os profetas também eram chamados de oráculos, né? Que eles falavam, anunciavam o futuro, né? Aquilo que Deus, né? Eu já ouvi isso, né? Não sei se alguém já ouviu, mas eu já ouvi falar sobre isso. Os oráculos, que eram pessoas que transmitiam a palavra de, assim, revelava, né, aquilo que iria acontecer, certo? Mas inspirado por Deus, certo? Cadê? Traz a conotação de um pronunciamento ou revelador de eventos futuros, ok? Então, concluindo a nossa lição, Samuel, que, mesmo sendo menino, procurou ouvir a voz de Deus, né? Que possamos ouvir a voz de Deus, certo?
embora o temor da responsabilidade de ser um profeta, né, de Deus venha ao nosso coração, podemos ser confiantes em dizer: fala que o teu servo ouve. Né? Temos que ser confiantes, certo? Mesmo que pareça difícil, a mensagem de Deus que Deus lhe mostra não seja tão agradável assim, seja corajoso. Ele é fiel para cumprir o que diz. E certamente o honrará se você também for fiel e obediente em tudo quanto o Senhor ordenar. Então, querido adolescente, aceite o seu chamado, certo? Você, homem de Deus, mulher de Deus, aceite o seu chamado, certo? Ouça o seu chamado, né? Deus chamando você, certo? Para fazer a sua obra, tá bom? Como foi dito aqui, Deus não olha a aparência, certo? Deus olha o coração. Deus não olha a capacidade humana, certo? Samuel era um jovem adolescente, né? E Deus era com ele, né? Samuel foi aprendendo com Deus, né? Com continuidade, com como é que eu posso dizer? A responsabilidade, né, da sua intimidade com Deus, certo? Então, nós temos que ser responsável com a nossa espiritualidade, né? Certo? Então, que Deus abençoe a você, que nós possamos buscar mais o Senhor, que nós possamos, né, ouvir a voz do Senhor, né? Em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe, que essa lição possa, né, que você possa ter aprendido como eu também aprendi, certo? Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima aula. Um cheiro no coração.